Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Douglas Rabelo, agente de campo da empresa Simplo, e hoje estou aqui para trazer para vocês uma aula sobre catalisadores SCR com aplicação diesel. Gente, para quem não sabe, o catalisador SCR ele tem utilização nos veículos diesel pesado que se encaixa na norma Euro 5 relacionada à Procon P7 para redução de NOx. Em aplicação nos veículos a partir de 2012, como eu falei, né, o catalisador SCR ele é utilizado junto com o sistema de pós-tratamento Arla 32 para que haja uma reação química e daí, né, posterior a isso, haja a redução do gás NOx, que são os óxidos de nitrogênio. O catalisador SCR, gente, ele tem a função de acelerar a reação química. Então existe no mercado aplicações de diversos modelos de catalisador, como por exemplo, do ciclo-Otto. Eu tenho um catalisador oxidante de hidrocarboneto e monóxido de carbono. Já na aplicação diesel pesado, Euro 5, eu tenho apenas para a redução de NOx, certo? Então o catalisador SCR ele pode dar defeito de duas formas: perca de eficiência catalítica ou por obstrução, né, obstrução do catalisador, certo? Então observe aqui nas imagens modelos e aplicações diferentes de catalisadores SCR. Esse aqui que está em aberto, ele é justamente de um Atego, aplicação Mercedes de um veículo Atego, do qual ele apresentou aí um problema de obstrução. Douglas, eu tenho um problema de obstrução. Qual o diagnóstico? Como eu vou saber se o catalisador está obstruído? Primeiro passo, os sintomas de catalisador obstruído são perda de potência, né, o veículo com baixo desempenho e alto consumo de combustível. Então, como eu posso fazer, como eu posso proceder para que haja, né, esse diagnóstico da forma mais simples? Simplesmente você vai lá no escapamento, tira o bojo, né, o cano que vai para o catalisador. Então, fez a remoção desse cano, o veículo voltou a ter potência normalmente, então você já tem certeza que o catalisador está trancado, certo? Então não existe meio termo. Tem hora que meu veículo fica bom, tem hora que ele perde potência. Então isso aí não é catalisador obstruído. Quando o catalisador está obstruído, ele tem, né, na verdade, ele apresenta uma falha constante de perda de potência, certo? Então existe duas formas, como eu falei para vocês, de diagnóstico e duas formas de defeito, que são completamente diferentes. Quando a gente fala de catalisador obstruído, existe o processo de lavagem, certo? Via máquina, né? Existem máquinas no mercado que fazem esse procedimento, como por exemplo a máquina da empresa Sauber Tools, que faz esse processo de lavagem computadorizado, certo? Como também existe o processo manual, que foi justamente onde a gente chegou no diagnóstico de obstrução dessa pedra. Veja agora o momento do qual a gente verificou, diagnosticou que realmente a pedra está trancada. Só a explicação inicial. Com a VAP, se você for lavar com a máquina VAP, você vai observar que o catalisador ele não apresenta nenhum tipo de restrição, certo? Então, quando a máquina VAP vem no jato leve, a água simplesmente passa sem rebater, sem retorno, certo? Já quando o catalisador está obstruído, como esse do exemplo, você observa que há um retorno, né? A água bate e volta como se estivesse batendo ali numa parede. Já via máquina, ela vai lhe dar um laudo, né, de contrapressão inicial, né? Então você aplica ciclos de lavagem automatizado e no final ele te dá um laudo, né, do resultado da lavagem. Então acompanhe o vídeo aí na tela. Mas antes, se você está curtindo aí o conteúdo, dá o like no vídeo, inscreva-se no canal e deixe as suas dúvidas aí no comentário que eu vou estar pessoalmente respondendo. E se você quiser tirar dúvidas sobre esse conteúdo e quiser assistir a nossa live com o nosso convidado mega especialista Ademir da empresa Sauber Tools, clica nesse card que a minha equipe vai deixar bem aqui, que vai lhe direcionar diretamente para a live. Ó, aqui é um exemplo de uma pedra boa que não está trancada. Observe que a água passa livre, né? Ela passa sem esbarrar, vai. Ó, ela passa sem esbarrar. Agora um exemplo de uma pedra trancada, essa aqui, ó. Água voltando, ó. Tá vendo, ó? Então essa aqui ela tá trancada. Pronto, pessoal. Então esse é o catalisador que eu mostrei para vocês na imagem. Só que ele já foi removido, né? Já foi removido aqui do catalisador. Nessa condição aqui, não tem o que fazer, somente troca de pedra. Então a gente já deu início aqui no procedimento. O meu profissional, ele fez a remoção, certo?
e agora ele vai fazer a instalação de 4 cerâmicas novas e fazer a soldagem novamente, conseguindo aí recuperar uma peça dessa que custa aí em torno de R$20 mil no caminhão, certo? E agora eu tenho outro fator que é a perca de eficiência catalítica, que é esse exemplo aqui. Como eu falei para vocês, o catalisador ele tem a função de acelerar a reação química entre a ureia, que vai se decompor em amônia, certo? E a amônia vai separar os óxidos de nitrogênio, transformando em oxigênio livre e nitrogênio livre que vai para a atmosfera. O catalisador, ele tem a função de acelerar esse processo. Então o catalisador ele não foi feito para obstruir de forma alguma, mas acontece de obstruir, como por exemplo, por excesso de arla ou óleo ali de uma turbina que estourou, um caminhão que capotou, enfim. Não foi feito para obstruir, mas acontece bastante no mercado. Então, quando ele perde eficiência catalítica, ele justamente perdeu a capacidade de transformar justamente esses gases, de reduzir os gases. Então, nessa condição, o processo de lavagem ele não funciona, certo? Somente o processo de troca de pedra. Como eu vou fazer o diagnóstico? Primeiramente, você vai observar a falha que vai aparecer no scanner de alta emissão de NOx, ou de NOx nível elevado, patamar alto, enfim. Ele está simplesmente me dizendo que o catalisador, ele está me dizendo que o nível de NOx no escapamento está alto, que pode ser que seja o catalisador, não necessariamente seja o catalisador, né? Mas pode ser que seja ele sim. Por que, Douglas, que pode ser que não seja? Porque pode ser o ar ruim, pode ser um volume de dosagem baixo, pode ser um sensor NOx também com a leitura errada, mas também pode ser o catalisador, certo? Então, no momento que eu tive ali uma contaminação por óleo, quase 100% das vezes não existe aproveitamento, certo? Tendo em consideração que ele teve a sua dopagem, né? A dopagem do catalisador ali completamente destruída, certo? Então, geralmente, quando acontece isso, você observa aspectos da pedra, ela justamente preta, escurecida, certo? Então, o processo de lavagem não vai conseguir aí trazer de volta a dopagem, certo? Trazer de volta ali a eficiência de transformação do catalisador. Outra dica que eu quero passar para vocês, o catalisador SCR aplicação Euro 5 e Euro 6 são diferentes também, certo? O catalisador SCR Euro 5 ele é rico em vanádio, um excelente material para transformação catalítica, né? Mas a sua desvantagem suporta temperaturas de até 580 graus, levando em consideração que o Euro 6 no processo de regeneração chega a temperaturas aproximadas de 650. Então, o catalisador SCR Euro 6, ele também é rico em vanádio, mas com aplicação de zeólitas de ferro e zeólitas de cobre, que consegue suportar temperaturas ali de aproximadamente 700 graus. Então, no caso de obstrução, né, o catalisador obstruído, como eu falei para vocês, o processo de lavagem, ele é eficiente sim, certo? Existem 2 processos de lavagem, por intermédio de máquina, certo? Existe máquina no mercado, como eu dei o exemplo da empresa Sauber Tools, que faz todo esse processo digital, né, sem precisar abrir o catalisador. Lembrando para vocês, eu vejo o pessoal usando ácido muriático, soda cáustica, cloro de piscina, criolina. Galera, o recomendável é basicamente água mesmo, certo? Para não agredir a pedra. Então, do que vale você deixar a pedra bem limpinha e ela perder sua dopagem, então ela não vai ter função, certo? Ela não vai funcionar, não vai prestar para nada mais. Então, o ideal é que faça a lavagem com água, ou existe, né, processos de produtos biodegradáveis aí que você consegue fazer esse processo de limpeza. Mas caso você precise fazer esse processo de forma manual, como que a gente vai fazer? Nesse exemplo aqui, a gente tirou a tampa de trás, certo? Inicialmente para fazer a visualização. Detalhe, foca aqui. É sempre importante você fazer a marcação para quando for fazer a montagem da forma correta, certo? Fizemos aqui a marcação e daí fizemos a abertura, certo? Nesse exemplo aqui, a gente já verificou que as pedras estavam comprometidas. Só que existe a parte da frente, como também existe a parte de trás. E como eu vou fazer a verificação, né? Vamos lá, só para você entender a dinâmica. O gás vem do motor, ele entra por aqui, certo? Volta na pedra e sai pelo outro lado, fazendo um tratamento. Então eu preciso também observar o outro lado. Só que nesse modelo de catalisador é um pouco mais complicado pelo fato dele ter 2 tubos e eu ter que cortar para posterior a isso ter que fazer a soldagem. Então, para eu evitar ter esse retrabalho, esse trabalho mais complexo, de forma sem a necessidade, como que a gente faz? Justamente, ó, a gente corta aqui, faz um corte na lateral, certo?
faz um cortezinho aqui na lateral e com aquelas câmerazinhas endoscópicas, a gente justamente insere e vê a parte de trás da pedra, para ver se realmente eu necessito fazer a abertura. Nesse caso, a gente precisou fazer a abertura porque aqui é troca de cerâmica, então aí é um sistema bem mais complexo, tendo em consideração que eu preciso fazer a amarração das pedras aqui também na guarnição, para que, né, com o veículo andando, ela vai ficar solta, balançando e daí vai quebrar, vai soltar, certo? Então, pessoal, se você curtiu o conteúdo, dá o like aí no vídeo, inscreva-se no canal e siga a Simpla em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também agora estamos no TikTok. E se você quiser assistir nossa live sobre novidades aí para o Sistema Euro 6, a minha equipe vai deixar o link bem aqui. E se você quiser ver vídeos de corte de todas as nossas lives, clica nesse link aqui. E se você for se inscrever no canal, você vai se inscrever no canal, clica bem aqui. Certo, pessoal? Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Todas as quartas-feiras, conteúdo novo aí do Pesado para você. Valeu e um forte abraço.